Então, galera, vamos lá para a terceira parte do Renascimento, está acabando, tá? O sofrimento já está passando. Nessa parte a gente vai falar um pouquinho mais dos filósofos, dos escritores, né, dos literatos ligados ao Renascimento, tá? Com certeza vocês já conhecem alguma coisa ligada a isso. Tá? Esse lado do Renascimento, né, é também visto por muitos como humanismo, tá? Os humanistas, né, eram esses estudiosos, né, que buscavam as obras clássicas, né, os textos de filósofos, de pensadores da Grécia, de Roma, né, que liam em latim, que liam em grego, tá? E buscavam nesses caras conhecimentos que eles articulavam suas novas obras. Né? Como, né, era de se esperar, né, eles valorizavam o espírito humano, a iniciativa, as emoções, tá? As questões do dia a dia, do mundo, tá? E não tanto questões religiosas. Tá? Por isso, né, tá nessa época, todo o Renascimento, eles compartilham dessas mesmas características do movimento renascentista, que a gente vê lá na parte 1 da nossa apresentação, também é compartilhada por eles aqui. Tá? Esses bonitões aqui nesse slide, né, o Petrarca, né, a gente já mencionou ele no primeiro slide, primeira apresentação de slide, quando a gente falou, né, do primeiro período, os períodos do Renascimento, do primeiro período, né, do Trecento, né, falamos dele, do Petrarca, tá? O Erasmo de Roterdã, nós vamos falar mais dele hoje, tá? O Rabelais, para quem é da seção francesa, talvez já tenha lido alguma coisa aí do Rabelais, tá? E o Thomas More, também aparece aí, tá? Eles não são os únicos, eles não são os mais importantes, mas são alguns que eu elenquei aqui para botar para ficar bonitinho no slide para vocês. Tá? Para a gente entender o pensamento deles, a gente tem que partir um pouco de antes, né? Entender um pouco, quadros gerais, né? A filosofia medieval, né? As duas ondas, digamos assim, da filosofia medieval. Tá? Entre o século I e o século VII, ou seja, nessa primeira parte da Idade Média, tá? Final da Idade Antiga, já ligada, né, ao cristianismo, tá? E à Idade Média, a principal corrente filosófica assim, é a patrística. Tá? Então aí é uma filosofia que consolida a posição da igreja, né, de crescimento da igreja, de consolidação, de solidificação, né, do papel da igreja, dos ideais do cristianismo. Tá? São baseados nas escrituras sagradas, né, nas epístolas de São Paulo, nos evangelhos. Tá? Então a patrística ela vai ainda mais, né, basear o conhecimento na palavra sagrada, na palavra divina. Né? O Santo Agostinho talvez seja o principal filósofo, né, desse período, vocês devem estudar ele mais para frente só, né, nas aulas de filosofia. Tá? Mas a patrística ela vai acabar sendo suplantada, né, com o tempo, já nessa virada da Alta Idade Média para baixa Idade Média, junto daquelas transformações que a gente viu que aconteceram no período feudal, né, da Revolução Agrícola, do Renascimento Urbano, Renascimento Comercial, todas essas coisas, todo esse grupo de mudanças, né, o aparecimento da burguesia. Então, nessa mudança toda, né, os pensamentos também começam a mudar, tá? Ainda que não de forma muito radical, ainda ligados à igreja. Né? O principal filósofo, né, da escolástica é o São Tomás de Aquino, por isso que vocês podem ver também esse conjunto de pensamentos como o tomismo, né, do São Tomás, né, tomismo. Então, nesse período já começam a aparecer a retomada, né, de alguns elementos filosóficos gregos, né, da Grécia Antiga. Tá? Então já se busca começar a aliar a razão às ideias da igreja, alguns pensadores, né, alguns elementos do racionalismo já começam a aparecer aí, né, da valorização da razão, mas isso tudo aliado à prática teológica, né, a comprovação da existência de Deus através da razão e outras coisas desse tipo. Né? A explicação racional, né, do céu e do inferno, e por aí vai. Ou seja, era a razão aplicada em prol da igreja, tá? Em prol da religião, em prol da fé.
partisse já da fé como algo dado e utilizava-se a razão para tentar explicar esse algo dado. Tá? E isso vai mudar. Tá? Essencialmente, né, como vocês devem conhecer já bem o método científico. Tá? Mas já é uma mudança, né, da patrística, né, do ponto de vista que a razão começa já a ser utilizada. Então, essa mudança filosófica que a gente vai ver com o humanismo, né, do antropocentrismo, do racionalismo, do uso da razão, tá, do naturalismo, se conhecer a natureza, tá, observar a natureza, se entender a natureza enquanto tal, tá, isso não acontece de uma hora para outra, tá, gente? Isso já vai uma mudança gradual, tá, que vai acontecendo da patrística, depois para a escolástica, e a gente vai chegar no Renascimento, né, nos pensadores renascentistas. Essas ideias aparecem, né, essa filosofia aparece de diversas formas. Então, a gente vai aqui mencionar algumas coisas que são elementos importantes para vocês lembrarem. Tá? Dentro deles, né, uma mudança significativa nas ideias políticas do período. Tá? E esse cara aí, o Nicolau Maquiavelli, né, ele é central nisso daí. Tá? Ele escreve uma importante obra, né, o chamado Príncipe, tá? Que era um guia, na verdade, né, para os novos governantes. O príncipe aí não é príncipe filho do rei. Né? O príncipe é o governante, é o cara que governava o principado. Tá? Então, na verdade, o que ele escreve é para que futuros governantes, um manual, né, eles saibam como agir. Tá? O interessante desse escrito do Maquiavel é que ele já se deixa completamente separado aí a questão da política e da moral. Né? A moral cristã, a moral religiosa, ela está à parte da moral política. Tá? Não é à toa que o Príncipe é ainda hoje considerado, né, o livro de cabeceira de grande parte dos políticos e de pessoas ligadas à política. Tá? E você tem hoje em dia obras de O Príncipe para advogados, O Príncipe para economistas, O Príncipe para professores, né? A famosa máxima é melhor ser temido do que amado, né? Essa paráfrase aí do Maquiavel, a gente vai falar mais disso daqui a pouco, mas se aplica muito bem aos professores. Né? Então, o Maquiavel, assim como alguns outros, né, filósofos da época, ele vai, né, partir de um princípio de que a natureza humana, né, é uma natureza, um ponto de vista pessimista sobre a natureza humana, né, de que os homens são geralmente ingratos, volúveis, simuladores, tá, e que eles são tementes do perigo. Isso é uma coisa central na ideia do Maquiavel, ou seja, as pessoas vão fazer o que elas têm que fazer pelo medo, medo de se dar mal, de se ferrar, tá? Ou porque eles acham que vão ganhar alguma coisa com isso, são ambiciosos de ganho que está aí no texto, né? Então são as duas, né, dois lados que vão mover o ser humano, tá? E aí o Maquiavel vai trazer uma série de exemplos baseados no classicismo, né? No passado clássico, Roma e Grécia Antiga, tá? Que vão mostrar essas ações de governantes. Ele vai partir desses exemplos. Né? Tem uma versão do Príncipe que é muito interessante, se alguém quiser um dia comprar o Príncipe, né, eu sugiro que compre essa versão, que é a versão com anotações, né, do Napoleão. Né? Que é bem interessante ver, né, o que o Napoleão pensava sobre isso. Tá? Mas, continuando aqui. Né? Então, para o Maquiavel, um governante tem que estar disposto a fazer qualquer coisa para se manter no poder. Tá? E as questões morais não estavam ligadas a isso. Por exemplo, aqui, eu vou pegar aqui um pedaço, né, do capítulo 18, tá, do Príncipe. Dependendo da sua edição, a paginação vai mudar. Tá? Eu tenho aqui uma versão pocket dele. No meu caso, a página 84, uma só versão pode mudar. Mas é o iníciozinho do capítulo 18, tá? Em que ele fala, entre outras coisas, o seguinte. Né? O título é Como devem os príncipes honrar a sua palavra. E ele fala, todavia, a experiência nos faz ver que, nestes nossos tempos, os príncipes que mais se destacaram pouco se preocuparam em honrar as suas promessas. Que, além disso, eles souberam, com astúcia, ludibriar a opinião pública. E que, por fim,
ainda lograram vantagens sobre aqueles que basearam suas condutas na lealdade. Ou seja, o que ele está falando aqui? Dane-se, né, a honra, dane-se a verdade. Né? O que o príncipe governante tem que fazer bem é mentir, enganar os outros, tá? Fazer promessa que tiver que fazer e não se preocupar em honrar elas. Né? Então, na verdade, o príncipe ele é um grande marco da política, né, como um campo separado do campo da moral. Tá? É um campo separado do campo do cristianismo, por exemplo, e da moral cristã. Tá? É a máxima de que é melhor para um governante ser temido que ser amado. Né? O que o Maquiavel falava era que se pudesse ser as duas coisas, melhor. Mas, como é difícil, se tiver que escolher uma, tá? Escolha ser temido. As pessoas vão fazer o que você pede para elas fazerem por medo e não por amor. Tá? O governante deve ser rápido e enérgico ao tomar decisões. Ou seja, tem que fazer uma coisa, manda matar logo, seja enérgico. Tá? Não titubear, mostrar determinação. Tá? E que o príncipe deve manter o seu poder por qualquer meio necessário, porque, diferente do que se fala hoje em dia, para Maquiavel, os fins justificam os meios. Hoje em dia nós usamos uma moral diferente. A nossa moral de hoje em dia é que os fins não justificam os meios. Mas para Maquiavel no Príncipe, os fins, ou seja, os objetivos finais, justificariam os meios que o governante teria, né, de adotar para chegar a esses fins. Tá? Então, resumindo, né, Maquiavel falava para os governantes o seguinte: seja bom quando possível, mas seja mal quando for necessário. Né? Isso mostra um pouco esse novo pensamento que se espalhava pela Europa. Né? E, de fato, tá, no século XV, o Renascimento começa a se espalhar pela Europa cada vez mais rápido, especialmente depois da invenção do Gutenberg, tá, meados aí do século XV, da prensa de tipos móveis, ou da imprensa também, como é chamada, né, que era a máquina que permitia se imprimir, tá, livros, panfletos. Tá. Essa imprensa permitia que se produzisse uma quantidade muito maior de obras. Até então, antes dela, as obras eram manuscritas, cada uma era escrita individualmente, à mão. Né? Agora, com ela, né, você montava uma placa com as letras e você, daquela placa, imprimia 1000 cópias de uma obra. Né? Às vezes um panfleto, né, uma folhinha só, 2 folhinhas, você, uma placa só, você fazia 1000, 2000 cópias, muito mais barato, tá? Mais acessível, as ideias se espalhavam pela Europa, o conhecimento se espalhava, principalmente o conhecimento escrito. Né? A gente viu na última apresentação, né, na última parte, na parte 2, a questão das obras de arte, mas as obras de arte elas não eram tão conhecidas, elas demonstram essa mudança cultural, tá? Mas a capacidade de alcance delas naquela época era muito pequena. Com as palavras, não. Né? O texto ele era reproduzido, e agora depois com a imprensa, né, do Gutenberg, muito rápido, em grande quantidade e a preços relativamente baixos, tá? Que fazia com que várias pessoas conseguissem ter acesso a essas obras. Né? A grande maioria da população era analfabeta, sim, mas se tinha o costume, né, de leituras coletivas, de uma pessoa alfabetizada que lia para diversas pessoas não alfabetizadas, por exemplo, e as ideias, principalmente através, né, de uma elite, né, letrada, iam se espalhando cada vez mais rápido pela Europa. Né? Então, começa a partir do século XV a aparecer uma série de escritores renascentistas, tá? Escritores humanistas que, né, colocavam o homem no centro das atenções, né, as características do Renascimento que a gente vê lá na parte 1 presente em suas obras, tá? E que vão começar, em sua maioria, mas não em sua totalidade, não são todos, mas a maioria vai começar a escrever na sua própria língua, né, o que a gente chama de língua vernacular. Vão usar o vernáculo, a língua que o povo falava. Né? Até então, a escrita, né, para uma elite intelectual era latim. Era tudo em latim. O latim não era uma língua mais falada, mas ainda era uma língua escrita e muito utilizada em textos. Tá?
só era utilizada assim, mais frequentemente na igreja mesmo, de forma falada. Agora começam a aparecer, né, autores com o Renascimento que vão escrever na língua vernacular. Né? O Dante Alighieri, por exemplo, a gente chegou a mencionar ele, a Divina Comédia, ele é um deles. Tá? Ele é muito importante pelo que ele escreve, né? A obra dele vai ser um grande marco do italiano. Né? Vai ser uma obra que vai ajudar a fazer com que o italiano, que até então não tinha gramática, não tinha nada, comece a tomar uma forma oficial. Tá? A mesma coisa acontece, por exemplo, na Inglaterra, em que você tem, né, a Bíblia do King James, né, as obras do Shakespeare aparecem como padrões para o que vai ser escrito depois. Algumas palavras aparecem escritas pela primeira vez nessas obras. Tá? Em português, Luís de Camões. Né? Então, vários desses nomes aparecem nesse sentido. Tá? E eu já estou pegando spoiler. Ó, vamos lá. Então, Dante Alighieri, na Itália, tá? Ele escreve a Divina Comédia. Tá? Erasmo de Roterdã vai escrever a Elogia da Loucura, ainda em latim, tá? Mas é uma obra muito importante, né, sobre o Renascimento. Tá? E depois vem alguns outros, como Thomas More, na Inglaterra, ele escreve Utopia, tá? Também escreve em latim. Utopia quer dizer lugar nenhum. Né? Ele fala de uma cidade imaginária, fictícia, né? Uma utopia. A palavra utopia vem do nome desse livro. Tá? Rabelais na França, né? Pantagruel Gargantua. Tá? Vocês talvez tenham lido aí, que é a Decepção Francesa, com a Marta, não sei. Tá? Luís de Camões, né, escreve os Lusíadas em Portugal, sobre os descobrimentos, sobre as navegações. Tá? Não sei se a Fátima leu algum pedacinho com vocês. Né? Miguel de Cervantes, tá? Escreve o famoso Dom Quixote, né? Um espanhol, uma das principais obras da língua espanhola. Né? O Cavaleiro, louco, que ia atrás dos moinhos, acompanhado pelo Sancho Panza, né, seu fiel escudeiro, um pouco uma crítica à sociedade medieval, do cavaleiro, do nobre, do burguês, né, que era preguiçoso, né, a loucura, aquilo tudo. E, obviamente, vocês conhecem o Shakespeare, né, William Shakespeare. Né, várias obras, aí, Romeu e Julieta, Hamlet, Macbeth. Reparem, né, alguns desses períodos, desses escritores, se a gente pegar Cervantes, 1605, início, né, do século XVII, tá? Um pouquinho mais tardio. Né? O Shakespeare, por exemplo, ele vai estar na virada do século, né? Algumas obras ainda no século XVI. Tá? Então, esses caras eles são um pouquinho mais tardios do que outros. Né? E você tem, né, as coisas vão acontecendo em ritmos diferentes em diferentes lugares. Né? Já Thomas More está lá no início do 16 ainda. Tá? Bem, então, eu separei aqui para vocês alguns desses autores, só para a gente falar um pouquinho de algumas obras específicas que são importantes. Tá? Dante Alighieri, tá? Ele escreveu a Divina Comédia. Tá? A obra, na verdade, ela era originalmente chamada de Comédia, só que um pouquinho mais tarde vai ganhar esse epíteto de Divina, né? Divina Comédia. Ela é uma das primeiras obras tidas como renascentistas, né? Aí feita, né, ainda no primeiro período, né, do Renascimento, como a gente viu. Tá? Ela é escrita no idioma vernacular, né? Então, como eu já dei o spoiler antes, né, é uma das obras que vai meio que consolidar, né, o italiano de Florença como uma forma de italiano oficial, digamos assim, vai servir como base, né, para as primeiras gramáticas de italiano, por exemplo. Tá? E a história, né, ela é uma comédia mais engraçada, não é que comédia de humor, é comédia de final feliz, né, tragédia e comédia, os dois, né, gêneros teatrais da Grécia Antiga. Tá? Então, ele, né, o próprio Dante, é o personagem principal que vai atrás de sua musa, né, Beatriz, tá? E com a ajuda do Virgílio, um poeta lá da Roma Antiga, né, do espírito dele, tá? Ele passa pelo inferno, pelo purgatório e até chegar no paraíso em busca, né, da Beatriz, sua amada. Né? Uma crítica ao comportamento de pessoas da igreja, né, de clérigos e tudo mais, é uma crítica contundente nesse período. Tá?
O Erasmo de Roterdã também faz uma crítica muito importante à sociedade, à sua época, né? Então, ele era um filósofo holandês, né? Aí de Roterdã, Desidério Erasmo, é o nome dele. E ele escreve, né, o Elogio da Loucura, tá? Uma sátira, uma obra bem humorada, tá? Fazendo uma inversão de valores, em que a loucura faria, né, discursos, né, falando sobre a sociedade, como se ela fosse, né, o centro da sociedade, né? Então é uma obra também bem marcante do Renascimento. E, né, as mais famosas são obras de William Shakespeare. Né? O Shakespeare ele é um excelente exemplo para a gente olhar o humanismo das obras renascentistas. Né? O homem como centro, as emoções humanas que cercam, são temas de várias de suas obras. Né? Vocês provavelmente conhecem Romeu e Julieta, né? Uma obra sobre o amor. Hamlet, ser ou não ser, eis a questão, é a dúvida, né, humana, da ação humana, agir ou não agir, né, o que se fazer. Né. Macbeth, pessoalmente, é minha favorita, né, do Shakespeare, né, sobre a cobiça, né, o príncipe, é o nobre escocês que não sabe se mata ou não rei para virar ele mesmo rei. Né. Otelo, sobre o ciúme, tá, o Bentinho shakespeariano. Tá. E o Rei Lear, né, sobre a loucura do rei e as relações de famílias e de poder. Né. Então, essas obras elas falam sobre questões humanas, né, elas são obras escritas em inglês, não em latim, tá, para o povo entender, né, eram peças de teatro. Então, essas são marcas, né, desses pensadores e dessa filosofia, da literatura renascentista, né, que marca essa época e marca também a formação dos estados modernos e dos próprios idiomas desses estados. Beleza, gente? Então fica ligado aí para a última parte das nossas apresentações sobre o Renascimento, em que a gente vai falar de ciência do Renascimento. Beleza?